semestre. Cara, eu adoro o segundo semestre do ano. Ele passa muito rápido. Então, vamos iniciar hoje a disciplina de empreendedorismo. 3 unidades aí que a gente vai estudar. Empreendedorismo, da origem à necessidade. Depois, o planejamento do negócio. E terceira unidade vai ser sobre o gestor empreendedor. Então, a gente vai conhecer um pouquinho sobre empreendedorismo, que geralmente a gente não tem, se fala muito em empreendedorismo hoje em dia, né? Mas se fala muito em ter um espírito empreendedor, de inovação, né? Nesse caso, até mesmo empreendedorismo ligado a negócio. Nesse caso, a gente vai ter acesso a outras informações que acredito que vocês não tenham tido em outros momentos. Começando pela unidade 1, que vai aí dar origem à necessidade. O objetivo é apresentar conceitos históricos do empreendedorismo, apresentar também as características do empreendedorismo e intraempreendedorismo, conhecer o perfil de empreendedores e intraempreendedores e também descrever como é empreender por necessidade e por oportunidade. Você sabia que tem 2 tipos de motivação para a gente empreender? Pois é. Começando pelo tópico 1, vamos então fazer esse resgate histórico, né? Não há aí uma origem exata, né, dessa área de empreendedorismo. Fará vai dizer que as dificuldades para a gente definir o termo, né, são decorrentes de ideias erradas, né, equivocadas, que já foram postuladas, principalmente pela mídia e pelo senso comum. Então, alguns conceitos acabam sendo um pouco distorcidos. Hashimoto, junto em 755, e Richard Catlon, eles utilizaram o termo para tentar explicar o risco de comprar algo em um determinado preço e procurar vendê-lo sem a certeza do êxito. Então, eles tentaram utilizar o termo empreendedorismo nessa perspectiva, né? Comprar o risco que envolve em você comprar algo para vender. Lá em 1803, João Baptiste Say, né, ampliou um pouco essa definição, afirmando que o empreendedorismo ele estava, na verdade, relacionado àquela pessoa que transferia os recursos econômicos de um setor que era tido de baixa produtividade, para um outro setor com maior, né, com a produtividade aí mais alta, com maior rendimento. Então, você vê que o termo ele vai sendo cunhado aos poucos, né? Vai sendo utilizado em um contexto, depois vai ganhando amplitude. Corroborando com isso, para Etial apontam aí que Say denominava o empreendedorismo como a pessoa que era remunerada pelo lucro, com uma definição centrada nos negócios. Então, o indivíduo que recombina capital, né, dinheiro, recursos físicos, todos os instrumentos, equipamentos e tudo mais, e mão de obra, de alguma maneira original ou até inovadora. Isso aí seria, então, a questão do empreendedorismo. O que acabou convencionando o empreendedor como aquele que abria o seu negócio. Só que empreender vai muito além disso, né? Não é apenas você ser aí, tem uma pequena, média, pequena empresa, microempresa, um meio, né? Então, a gente vai ver a classificação das escolas que se debruçam aí estudar o tema e trazem, então, diferentes perspectivas, né, para a temática. Tem a escola bibliográfica. Essa escola, ela estuda a vida e a história de grandes empreendedores a partir na tentativa de quê? Na tentativa de demonstrar os traços que são inerentes àquele empreendedor, né, e que, por conta disso, não poderiam ser desenvolvidos. Vai ser nessa escola que vão se diferenciar os empreendedores das demais pessoas, considerando como se o empreendedorismo fosse um sexto sentido, capaz de, para essa pessoa que o tem, né, de identificar oportunidades. Então, essas daí consideram que algumas pessoas nascem empreendedoras. A escola psicológica, ela já vai estudar os empreendedores a partir de características comportamentais e de personalidade. Então, ela parte da premissa de que o empreendedor, ele desenvolve atitudes, crenças e valores que desenham a sua personalidade em torno de 3 áreas.
valores pessoais, como honestidade, comprometimento, responsabilidade, propensão ao risco. Então, essas pessoas, elas não têm medo, né, de correr riscos. Elas têm essa propensão, vamos dizer assim, esse impulso. E necessidade de realização, né? Elas buscam realizar algo no qual elas acreditam. E aí, como elas não têm medo de correr o risco, elas vão, então, pagar, né, para ver. E elas fazem isso tendo como base, né, valores pessoais que vão lhe ajudar a conseguir alcançar os seus objetivos. Se a gente para analisar a história de grandes empreendedores no mundo, né, a gente vai se deparar com pessoas que têm um pouco desse perfil, sim. Principalmente com a questão da propensão ao risco e a necessidade de realização. Elas vislumbram uma ideia e elas estão dispostas a pagar para ver, né? Então, elas se empenham para que isso aconteça, para que a sua visão se realize. A escola clássica, marcada aí pela inovação, ela vai acreditar que o empreendedor, ela cria algo novo e não apenas possui. Aí ele dá, por exemplo, o Henry Ford II, que herdou a fábrica da família, né? Nessa escola, a descoberta, a inovação e a criatividade são os temas de estudo. A escola da administração, para essa escola, o empreendedor é aquele que administra e organiza o negócio com seus ônus, ou seja, seus benefícios, e também com os seus bônus, os seus prejuízos, as suas dificuldades. Fazendo o quê? Planejando, organizando, direcionando e também controlando o negócio. Plano de negócios e a estruturação deles vão vir desta escola. Inclusive, plano de negócios é algo que a gente vai ver também. E ele é essencial para vocês que estão pensando aí em empreender em algum ramo, né? Até mesmo na vida pessoal de vocês, projetar carreira. Então, vocês vão conhecer o que é um plano de negócios, por que devemos fazê-lo, o que tem que estar lá constando nesse plano de negócio e a essencialidade dele, principalmente para quem busca, obviamente, abrir um negócio. A escola da liderança vai considerar aí o empreendedor sendo aquele que motiva, que mobiliza as pessoas, que tem um poder de convencimento que as pessoas os seguem, né? Facilmente. E nessa escola, a premissa é que nenhum empreendedor ele consegue obter sucesso sozinho. Precisa aí da sua equipe. Temos ainda a escola corporativa, que vai estudar o empreendimento já agora dentro, né, das organizações mais complexas, que possuem aí ações como abrir novos mercados, desenvolver produtos. Lembra que um dos perfis do empreendedor é a questão da propensão ao risco, né? A questão da realização. Então, quando eles buscam abrir novos mercados, desenvolver novos produtos, né? Então, você está ali, tem que ter pessoas que estejam propensas a correr alguns riscos, porque você não tem a certeza do que vai ter de retorno. Então, o foco dessa escola é na organização e no seu desenvolvimento. Um outro estudo de 1959, aí, do austríaco Schupter, ele vai associar o desenvolvimento econômico à inovação e aproveitamento de oportunidades. O Schupter, ele afirma que o empreendedor vai ser aquele que faz novas combinações de elementos, introduzindo aí novos produtos ou então processos, identificando novos mercados, criando novos tipos de organização. A evolução se deu aí pelos séculos, né? Na Idade Média, por exemplo, definia-se que era aquele que gerenciava grandes projetos de produção. No século XVII, a relação entre assumir riscos e empreendedorismo. O empreendedor, então, estabelecia um acordo, né, com o governo para, então, realizar algum serviço. No século XVIII, capitalistas e empreendedor foram, então, diferenciadas. Aí a gente tem como característica a industrialização. Lembrando que no século XVIII a gente tem aí a Revolução Industrial, que vai fazer um marco, né? Na verdade, se a gente for analisar a vida da humanidade, né? Se vocês forem perceber, a nossa humanidade, ela vai se desenvolvendo, a nossa civilização, né? A partir de desenvolvimento de tecnologias. Foi quando nós conseguimos fazer fogo, descobriu-se o fogo, não deixa de ser uma tecnologia, né? Conseguiram lá associar elementos até, fazer surgir o fogo. Isso foi um marco importante.
quando a gente se depara com a questão da agricultura, né? Desenvolveu-se alguma tecnologia de forma a conseguir plantar e não mais ter que estar à mercê da natureza. Agora era como uma forma de controlar. E o grande diferencial vai vir aí com a Revolução Industrial, né? Que vem se aperfeiçoando até hoje. Então, no século XIX e XX, os empreendedores são confundidos aí com gerentes ou mesmo administradores, sendo então analisados somente como aqueles que organizam a empresa, né? Sempre aí a serviço do capitalista. O que podemos tirar desse estudo e da evolução é que o empreendedor ele está sempre em busca de novas tecnologias, métodos, filosofias, oportunidades para tornar o negócio mais sólido, produtivo e que tenha, então, sucesso, né? Que tenha um sucesso aí diferenciado. E o empreendedorismo no Brasil? Lá em 1990, os Estados Unidos, eles apresentavam já um rápido crescimento econômico com baixas taxas de inflação e também baixos índices de desemprego. E isso partia aí para uma explicação. Segundo Dornelas, era que o empreendedorismo era o combustível para o crescimento econômico. Lá em 2007 e 2008, a situação não era a mesma, né? E o grande desafio por lá era o mesmo, e os economistas insistiam em dizer que o melhor remédio para a crise seria novamente o quê? Estimular o empreendedorismo. Para quem não se recorda, né? 2007, 2008 foi quando teve aquela quebra das imobiliárias, né? Na verdade, houve uma crise aí com os bancos por questões imobiliárias, né? De financiamentos lá nos Estados Unidos, que aí acabou gerando uma crise mundial. Este relato para introduzir a explicação do que vem a ser o GEM, Global Meu Deus, que nome é esse? Entrepreneurship Monitor. Dornelas, então, esclarece que é um grupo de pesquisadores que, com uma iniciativa conjunta aí do Babson College, nos Estados Unidos, e da London Business School, eles vão medir a atividade empreendedora dos países e também eles observam a relação, né, desse desenvolvimento empreendedor com o crescimento econômico do país. Então, esse chain, né, eles fazem essa análise. E aqui eu trago para vocês gráficos provenientes então, desse estudo. Esse daqui é de 2014, atividade empreendedora inicial por país. Então, a gente observa, né, alguns dados. Essa primeira grupo, né, são os impulsionados por diversos fatores, né? E aí a gente vê, deixa eu ver onde é que está o Brasil. O Brasil não está aí. Cadê o Brasil? Pronto, achei o Brasil. O Brasil, meu povo, está nesse segundo espaço aqui, já do meio, está no índice 21. Não sei se vocês conseguem visualizar. É branquinho, né? A coluna dele aí. E a gente vê que a atividade empreendedora aí do país, né, estava aí em 21. Você vê, se a gente pegar outros países, o Canadá ainda estava em 14, cadê os Estados Unidos? A imagem não está das melhores. Não estou localizando os Estados Unidos aqui. Ai, droga. Está lá embaixo. Oi! O Estados Unidos está lá embaixo, com 11,9. Achei. Aqui são os impulsionados por inovação. Já que o Brasil está aí. Nem tá. Tá. Eu acho que vem logo depois dos Estados Unidos, né? 11,8. É Israel. Então, o Brasil ele vai estar lá no 10º lugar de 31 países de economias que são impulsionadas pela eficiência, né? E que a gente viu lá, a taxa de empreendedorismo era de 21%, demonstrando que em 2015, de cada 100 brasileiros, 21 eles estavam envolvidos com uma atividade empreendedora há menos de 42 meses, então menos de 4 anos aí. E estando na frente de países como China e Uruguai, por exemplo.
O GEN, né, para a elaboração dessa taxa de empreendedorismo agora inicial, e a taxa de empreendedores estabelecidos, inicial, está começando, e os outros, né, que já está há mais tempo, ele leva em consideração, então, o nível de atividade empreendedora da população que se encontra entre 18 a 63 anos. E ele vai classificá-lo aí de acordo com o estágio desse processo. Os empreendedores que são nascentes, né, eles estão envolvidos na estruturação de um negócio, que eles são proprietários, mas que não pagou ainda salários, prolabores ou qualquer outra forma de remuneração para os proprietários por mais de 3 meses. Então, ainda estão aí engatinhando. Os empreendedores novos, por sua vez, eles administram e são proprietários de um novo negócio que pagou salários, gerou prolabores ou qualquer outra forma de remuneração para os seus proprietários por mais de 3 e menos de 42 meses. As duas situações vão ser consideradas em estágio inicial, né, o TEA. Mesmo os que estão aí, os empreendedores nascentes, como os novos, né, vão estar dentro aí desse indicativo do TEA. E para serem classificados como TE, né, como taxa de empreendedores estabelecidos, a metodologia utilizada aí pelo GEN é baseada em empreendedores já estabelecidos, que administram e são proprietários de um negócio, né? E que pagam salários ou qualquer forma de remuneração aos proprietários já há mais de 42 meses. Então, se estiver no intervalo aí de menos de 42 meses, né? Vão ser aí ou empreendedores nascentes ou novos, e todos os dois são encaixados dentro do TEA. Os demais vão para a taxa de empreendedores estabelecidos. Então, o movimento empreendedor que iniciou no Brasil, né, começou lá pela década de 90, com o apoio de entidades como o SEBRAE, que é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, e o Softex, que é a Sociedade Brasileira de Exportação de Software. Até então, né, aqui no Brasil, ouvia-se falar um pouco de empreendedorismo, muito pouco de empreendedorismo. E as pequenas empresas, né, que iam surgindo, elas surgiam sem ter uma orientação de como é que deveriam fazer, né, para dar certo. O SEBRAE, então, acabou se tornando uma referência para o pequeno empresário brasileiro, e o é até hoje, na busca aí de informações para abertura de negócio e até mesmo consultorias para problemas pontuais de um negócio. Já a Softex, ainda aí segundo Dornelas, foi criada para levar as empresas de software do Brasil para o mercado externo, através de capacitação, né, que auxiliavam os empresários da área de gestão de tecnologia. Até hoje o SEBRAE também tem essa forte, né, vertente aí de trabalhar com capacitação, inclusive o site, eles têm vários dispositivos bem interessantes, como a questão também do plano de negócios, que também foi começando a ser trabalhado por eles, para quê? Para orientar essas empresas que elas precisavam se planejar como fazer para dar certo. Antes disso, palavras como plano de negócios eram totalmente desconhecidas pelos pequenos empresários. Mas depois de 20 anos, na verdade, já estamos depois de 30, né? 1990, o Brasil, então, se tornou, né, vem se tornando melhor estruturado. E em questão de ensino sobre empreendedorismo, né, ele pode até ser comparado aí com os Estados Unidos, que nós vimos lá que já trabalha dessa forma com o empreendedorismo há muito mais tempo. Então, desde que o Brasil, ele participa aí desses estudos do GEN, né, já tem mais de 13 anos, percebe-se um aumento consistente na taxa total de empreendedores. Então, verifica-se que há um movimento crescente de quantidade de empreendedores no país. Aí esse gráfico está melhor a imagem, né? Aqui a gente vê a evolução das taxas de empreendedorismo segundo estágio, já está no segundo estágio, entre os anos de 2002 e 2015. Então, essa linha mais clarinha, esse gráfico mais clarinho, ele vai indicar os empreendedores estabelecidos, a média, a cozinha por média aí, vão ser os empreendedores iniciais, e o que está preto é o total de empreendedores, né? Se vocês analisarem, entre os anos de 2002
até o ano de 2015, todos eles estão crescendo. Veja que a quantidade de empreendedores estabelecidos e iniciais, né? Eles estão bem próximos, né? E eles vêm, antes ali o de empreendedores estabelecidos estava numa faixa de 8, né? 8%, agora já está em 2015 em 19%, né? Enquanto que a de empreendedores iniciais também aumentou muito, né? Só que agora, né, já em 2015, que foi essa última análise, vejam como os gráficos estão quase se tocando, né? Então, a quantidade de empreendedores estabelecidos vem aumentando, isso é importante, demonstra que, de uma certa forma, eles estão conseguindo se estabelecer, né, por mais tempo, e também há um estímulo ainda para empreendedores iniciais, né, investirem nisso. A Dornelas ainda afirma, né, que considerando o cenário atual de políticas públicas duradouras, que sejam dirigidas aí especialmente ao empreendedorismo, né, com a própria questão do Sebrae, isso vai contribuir para essa situação, né, e o estudo aí do GEN mostra que o empreendedorismo no Brasil são negócios simples que objetivam principalmente a complementação da renda familiar. Aqui terminamos o tópico 1, falamos sobre história do empreendedorismo. Teve alguma novidade aí que vocês não sabiam, essa questão das escolas, essa questão do perfil. Vamos continuar aqui. O empreendedorismo é uma palavra, agora a gente vai falar sobre a sua utilização. A gente tem que saber que ele tem uma origem, né, etimológica francesa. Quando se fala em inovar, em novos negócios, né, surge sempre aí a palavra empreendedorismo, que também é visto como um ramo de negócio ou até mesmo de atuação que gera empregos e também novas oportunidades de crescimento social. Os autores, né, Shane e Venkatarama, gente, que nome difícil, afirmam que o empreendedorismo é a área de negócio que vai buscar entender como são criadas coisas novas, né? Como é que são identificadas oportunidades, como são identificados responsáveis para encontrar esses novos mercados, como é que eles se organizam, se desenvolvem, então, essas descobertas. Então, o empreendedorismo ele vai requerer aí a criação ou reconhecimento de novos mercados, de novas aplicações, né? Ou seja, transformar oportunidades em algo aplicável. E nunca acho que a gente vivenciou uma fase onde a gente percebe tanto isso. Já pararam para pensar em todos esses aplicativos do mundo aí que torna... Porque hoje em dia, meu povo, antigamente as pessoas ficavam ricas a partir de quê? Pessoas muito ricas, elas tinham indústria, elas produziam alguma coisa. Você vê o Henry Ford, ele produzia automóveis, tá? Hoje em dia as pessoas ficam ricas, né? Basicamente a partir de atuação em mercado financeiro. E as que têm mais poder hoje, né, tem mais valor, são as de tecnologia, principalmente porque elas atuam, gente, inovando, criando novos mercados. Vocês já pararam para pensar que um dia... E as que já estão mais estabelecidas, né, Marcela? As que já estão estabelecidas há mais tempo, eu acho que é que estão ganhando mais. Nem sempre. A bom da tecnologia é isso. Você cria você enxerga, que é como acontece essa visão empreendedora. Você enxerga uma necessidade, né? E aí você vai trazer uma ferramenta que às vezes as pessoas nem sabiam que precisavam. E depois disso, né, isso se espalha hoje em dia tão rápido que logo essa empresa começa a ter muito valor. E claro, obviamente, se for um concorrente aí do Facebook, do Instagram, logo o Mark Zuckerberg vai querer comprar, né? Mas o que acontece? Logo eles abrem o capital também da empresa, né? E aí elas ganham valor muito rápido. Veja o exemplo da Nubank, né? Nubank é um exemplo que revoluciona, né? É uma forma diferente, abrir um novo mercado, nova forma, né, de fazer acontecer. Vê o Uber. Embora tenham muitas situações aí que trazem também coisas negativas. Oi. Teve um exemplo. Antigamente era o Bill Gates, né, que era o mais rico do mundo. Hoje é o Jim Passos, uma coisa assim. Jim Passos, acho que é.
Não é o Bezos, não? É o Bezos, que é o dono da Amazon. É o dono da Amazon, e a Amazon é uma empresa nova. É Bezos. É isso aí mesmo. A Amazon é da década de 70. Sério? Deixa eu ver aqui. Deixa eu olhar aqui no Wikipedia. Porque de cabeça eu não lembro. Parará. 94. Tô falando 24 anos já. Não é tão nova. Acontece que ela ganhou visibilidade maior a partir de desenvolvimento de tecnologias. Mas ela já existe há um bom tempo, quase 3 décadas, né? Mas se você analisar ela com o Facebook, por exemplo, existe há muito menos tempo. Entendeu? Com o Uber, por exemplo, né? Então, por que ele está hoje como mais rico, né? A empresa também, porque ela começa a agregar valor, porque tem novos mercados. Por exemplo, eu tenho uma Alexa aqui em casa, viciei minha mãe na Alexa, tive que dar a minha para minha mãe, aí já comprei outra para mim, aí teve uma promoção agora, eu comprei mais uma, porque ela automatiza as coisas, né? Então, a ideia é que alguns locais da casa tenham, para que eles se integrem. E assim você vai. Mas eu uma vez na vida pensei que precisava de uma Alexa? Nunca. Nunca nem passou pela minha cabeça. Eu precisava de um assistente virtual como ela. Até que, então, fez surgir um novo mercado. Essa, então, é uma forma diferente de enxergar coisas. E o próprio Bezos, ele tem mesmo essa propensão ao risco, porque ele começou do nada, né? Saiu de uma empresa onde era empregado e tinha uma ideia, colocou para frente. E vem aperfeiçoando essa ideia cada vez mais. Pombo complementa que ser empreendedor significa, acima de tudo, ser um realizador, que produz novas ideias através aí, né, da junção entre criatividade e imaginação, seguindo esse raciocínio. Então, bem dentro do que a gente estava falando aqui, se você pegar, essas pessoas trazem situações que às vezes a gente nem imaginava que precisava. Mas só complementando essa história do Bill Gates, né? O Bill Gates, se você analisar a empresa dele, por exemplo, a Microsoft, e se você analisar a do Bezos, o Facebook e tudo mais, eles têm um diferencial. Ambos trabalham com tecnologia. Só que, por exemplo, se a gente pegar o Facebook, Instagram, o WhatsApp, né? Eles trabalham aí com a questão das redes sociais. Nós todos somos o produto deles. Não é a mesma coisa se você pegar a Microsoft. A Microsoft, o produto dela são softwares, né? São softwares que são vendidos. É um produto, né? Não são já essas outras de redes sociais, nós somos oferecidos nossos dados, né? Ter acesso aos nossos dados que é o produto. Vejam, né? Deixo aqui para vocês darem uma lida lá no quadro 1, evolução do termo empreendedorismo, da página 13 até a 15. Tem lá uma tabelinha falando como tem sido essa evolução. Eu não vou trazer aqui, né? 3 páginas para ficar só lendo, fica chato. Depois vocês se aprofundem na leitura. Em empreendedorismo e administração. Foi Peter Drucker que trouxe à tona as primeiras definições de economia empreendedora e as uniu, com a sua visão aí de novas aplicações na administração. Ele considera que a administração, como nasceu, ele já sofreu muitas mudanças, né? E quais foram? A administração deve ser aplicada para novos empreendimentos, sejam eles comerciais ou não. Anteriormente, se aplicava somente nas empresas que já existiam. Hoje, eu acho que vocês já começaram a perceber, né, que estudar administração não é apenas para a gente conhecer ferramentas para aplicar a um negócio. Se vocês bem souberem fazer, vocês também vão se transformar. Porque, assim como administram um negócio, vocês vão mudar a forma de, ou pelo menos devem, tá? Colocar em prática, e mudar a forma de gerenciar a sua vida, né? Vocês já pararam para pensar que nenhum outro curso traz essa questão, traz essa possibilidade? A administração deve ser utilizada em pequenos empreendimentos. Anteriormente, tinha certeza que ela só era utilizada em grandes corporações, a gente já sabe que não. A administração deve ter seu foco em qualquer organização, pequenas,
públicas, privadas, ONGs, né? Antes se utilizava apenas para aquelas empresas com fins lucrativos. E a administração deve incluir aí no seu rol de aplicação pequenas atividades comerciais que não eram consideradas empresas, como lojas, restaurantes, entre outros. Hashimoto ainda complementa que essa nova abordagem do Drucker trouxe para o estudo da administração uma amplitude, né? Uma abrangência maior aí de atuação. Mas ele deixa claro que o administrador novo ele não possui a considerada essência do empreendedorismo, que são o quê? Inovação, risco e autonomia. Essas três características, esses três elementos vão, então, qualificar, né, uma pessoa como empreendedora, quando são apresentados juntos, porque sozinhos são considerados características que qualquer empresário possui. É preciso que os três caminhem juntos: inovação, risco e autonomia. Inovação, o papel do empreendedor não se limita a criar negócios. Ele é considerado na criação de um novo método, um novo mercado, novas alternativas de materiais, né? Mudanças estruturais nas organizações, tudo isso traz inovação. Pode-se dizer, então, que é o modelo mais próximo do atual modelo de administração que a gente vivencia, tá? Risco, assim como investimento em investimentos financeiros, né? Quanto maior for a incerteza, maior a imprevisibilidade dos resultados. Você não sabe como prever o que irá acontecer. E aí o autor classifica 3 fatores básicos de risco: as anomalias ou variações, né, às quais os produtos, processos e serviços eles normalmente estão sujeitos, a probabilidade de acontecer essas anomalias e a gravidade das consequências delas. E, por fim, a autonomia. O empreendedor, ele possui autonomia para definir os seus objetivos, decidir sobre o uso de recursos, escolher estratégias e buscar oportunidades relevantes. E aí é importante ter cuidado para não confundir autonomia com independência. Ser independente significa trabalhar sozinho, o que não pode aí ser o perfil do empreendedor, tá? Uma das principais características é conquistar apoio e confiança daqueles, né, que vão ajudá-lo aí no seu empreendimento, qual seja. Essa questão da autonomia é importante, principalmente se você busca um ambiente inovador, empreendedor. Você tem que dar autonomia às pessoas, elas têm que se sentir à vontade, né? Porque, gente, empreender, inovar, são sinônimos, eles estão muito caracterizados, muito elencados com o quê? Com criatividade. E vá por mim. Não existe criatividade num ambiente fechado. No ambiente onde não é possível colocar a sua opinião, onde é muito amarrado, né? Não tem como você tratar de inovação ali dentro. Como os empreendedores pensam? Esses 3 autores, eles vão dizer que empreendedores pensam de modo diferente das outras pessoas, né? É do cotidiano de um empreendedor tomar decisões em ambientes altamente inseguros, com altos riscos, intensas pressões de tempo e considerável investimento emocional. Então, vejam que o perfil dessas pessoas, né? Aí, Marcela, mas eu não tenho esse perfil, então vamos trabalhar para ter, né, meu povo? A gente consegue, sim, alterar comportamento, mas não é fácil, de jeito nenhum, mas consegue. Então, é questão de praticar e ter um objetivo, né? Você tem um objetivo de se tornar um empreendedor, então você já sabe que tem comportamentos seus que podem vir atrapalhar, você já tem que investir para alterar essa situação. Uma delas é você não ter medo de correr riscos. Eu vejo muitas pessoas, eu trabalho com muitas pessoas, né, interajo demais. E é muito interessante, inclusive, ano que vem, né, a partir de fevereiro, eu estou saindo da função em que eu trabalho hoje, pretendo atuar em outro ramo, com outras perspectivas, mas foi muito, muito enriquecedor esse período, porque
Você aprende a conhecer muito as pessoas e a se conhecer. E aí eu vejo direto chegando pessoas inseguras, com medo de correr risco, coisa pouca, né? E que não conseguem, meu povo, trabalhar sob pressão. E aí eu consigo perceber também, às vezes, em vocês, nos alunos, principalmente no próximo semestre, eu vou descobrir um pouco mais sobre o perfil de vocês. Porque a partir do próximo semestre, a gente tem uma disciplina de seminário interdisciplinar. E aí eu conheço tão bem os alunos quando estão nessa disciplina, por conta que vocês têm que fazer um trabalho em equipe, né? Que é um trabalho escrito, e é algo que foge da área de segurança, zona de conforto de vocês. É algo que vocês têm que fazer em equipe. Então, eu sempre tenho um termômetro bom é algo que vocês têm que socializar. Um termômetro bom para saber como é que está o perfil de vocês. Porque não adianta a gente estar aqui trabalhando questões técnicas. Mas eu também estou aqui para a gente trabalhar as questões comportamentais com vocês. Ai, Marcela, eu tenho tanto medo de falar em público. Vocês acreditam que eu também tenho? Tenho. Quem me vê falando hoje aqui, me vê lá na sala de aula falando, não imagina que há 3 anos, quando eu ia falar, pegava um microfone, eu ficava com falta de ar, a minha voz sumia, eu ficava ofegante. As pessoas me assistiam e ficavam morrendo de dó, dizendo que essa pessoa vai morrer ali no palco. Mas eu ia até o final. Então, é preciso se colocar em risco. Você quer alcançar algo, você sabe que tem que pagar um preço, tá? Então, a primeira dica aí sobre empreendedorismo é isso. Fiquem com isso guardado na mente de vocês. Todos aqui podem desenvolver o perfil de empreendedor. Quem não tiver aí como nato, né? Vocês podem. Mas precisa de investimento. Vocês têm que investir em vocês. E garanto, não vão se arrepender. Um profissional com esse perfil aí, em qualquer empresa, ele vai se destacar positivamente. E pode ter certeza, um empreendedor que estiver aí com altos riscos no seu empreendimento e reconhecer uma pessoa que sabe que vai conseguir lidar com pressão, situação de segurança, de risco, tem controle emocional e vai conseguir levar a equipe bem junto com você, você sempre vai ser um profissional de alto valor agregado. Passado o momento aqui, vamos lá, fecha parênteses. Sim, aqui os autores aí, esses 3 autores, vão discutir sobre os processos, né? Levando em consideração o quê? As exigências da tomada de decisão. Pronto. Tomada de decisão é algo que você tem que trazer como primordial na vida de vocês. Não importa só se você... Não, mas eu estou fazendo administração, mas não vou trabalhar. Não importa, meu povo. Qualquer local que você for trabalhar, se você tiver um pouco, né, você vai ter que tomar decisões. E tem que aprender a fazer isso. Primeiro é efetuação. Os líderes empresariais, eles são treinados para pensar racionalmente. E se eles não conseguirem fazer isso, né, eles correm riscos aí de serem advertidos por conta disso. Eles pensam de uma forma alternativa no que diz respeito a essa advertência, a fim de transformar em quê? Em oportunidade. Deixa eu pegar aqui, ele está dando um exemplo. Os 3 autores, não consigo falar esses nomes. Hisrick, Peters e Shepard. Apresentam um exemplo da professora Sara Sarasvati, que descobriu que os empreendedores nem sempre eles esmiuçam um problema de modo a visualizar o resultado e se concentrar nos meios para alcançá-lo. Ela vai chamar esse processo de causalidade. Ao invés disso, os empreendedores eles usam o processo de efetuação. Significa que eles fazem uso do que eles têm, o que eles já conhecem, o que eles são e quem eles conhecem. E aí eles vão escolher os possíveis resultados. E ela demonstra isso aí com um exemplo ligado à culinária. Ela vai dizer assim, um chefe, ele tem a tarefa de preparar um jantar. E há 2 pessoas ligadas à culinária. Cadê? E há 2 maneiras de organizar essa tarefa. Então, ele tem que preparar um jantar e há 2 maneiras para fazer isso. Na primeira, o anfitrião ou o cliente, ele escolhe um cardápio previamente. O que o chefe
precisar vai ser listar os ingredientes necessários, comprar esses ingredientes e, então, preparar a refeição, tá? Esse, então, aí é um processo de causalidade, ou seja, ele escolhe um cardápio e ele vai se concentrar, né, nas maneiras de preparar aquela refeição. Já a segunda opção, né, de executar essa tarefa é em que o anfitrião ele vai pedir ao chefe que verifique o que tem em casa, entre mantimentos, utensílios, e depois ele faça, então, uma refeição baseada no que ele tem. Então, nesse caso, o chefe ele precisa imaginar possíveis cardápios e, com base nisso, escolher um deles e, então, preparar. Então, esse aí é o processo de efetuação, de execução. Então, veja, essa segunda opção, a pessoa precisa ter uma criatividade latente, né? Não pode ter medo de errar, então ela vai se jogar. Por quê? Porque ela provavelmente vai fazer algo que ela não fez, né? E ela não sabe se vai dar certo. Então, a professora vai classificar em 5 princípios aí, né? Sobre a questão da tomada de decisão, baseada na efetuação. Princípio da colcha de retalhos. Esse princípio aí é orientado por meios, quais são os meios que você tem, e não as metas. A ênfase se dá, então, na criação de algo novo com o que você já tem. É a questão lá do chefe que tinha que verificar o que tinha na despensa e fazer com o que já tinha. Então, esses retalhos vão ser os meios, tá? E serão combinados para, então, formar algo novo. E ela vai afirmar que aí o importante não vão ser os retalhos, mas o que o empreendedor vai ser capaz de fazer com eles, o que ele vai conseguir transformá-los. Há o princípio da perda suportável. Aquilo que se mensura é quanto se está disposto a perder, e não o cálculo de quanto se pode ter de retorno. Então, o cálculo é feito do que você aceita perder, tá? Não depende aí de uma pressuposição, né, em um ambiente incerto, mas uma condição financeira atual aí do empreendedor e quanto é que ele aguenta, quanto é que ele suporta perder. Então, o princípio da perda suportável. Temos o princípio do pássaro na mão. Estou adorando esses nomes, né? Aqui a ênfase vai ser na negociação com qualquer um ou com todos os stakeholders realmente dispostos a participar do projeto, tá? Por fim, quase, né? Tem um princípio da limonada. Nesse caso, sugere-se confirmar e assumir Marcela, exigências. Oi. E esse princípio da perda suportável, né? Até onde a pessoa... Tem algum exemplo, assim, até onde tem que desistir, até onde tem que parar? Vai depender de cada um, de cada situação. Depende de cada um, né? Até onde você está disposto a ir. Até onde você está disposto a ir é diferente de até onde a Naeli está disposta a ir, até onde a Lívia está disposta a ir, vai depender de vários fatores. Vai depender, por exemplo, se você está falando de questões financeiras, até onde seu bolso aguenta. Você tem uma ideia, você quer empreendedor, você quer empreender, mas até onde você aguenta ir? Ou você tem uma ideia de uma reestruturação, tudo mais, e você precisa colocar em prática e provavelmente vai ter um custo para alguma coisa que você precisa abrir mão. Até onde você está disposto a ir? Eu, esses dias, estou, né? Nesse semestre eu adoeci bastante, estou com estafa, precisava tirar uma licença. E eu parei e pensei até onde o meu princípio aqui, né, da perda suportável, porque eu já abri mão de muita coisa, até onde eu estou. Então, cheguei no momento em que eu não minha perda está insuportável, não tenho mais o que perder. Não aguento mais perder. Então, comecei a tomar ações, né, a tomar atitudes na minha vida, porque eu já estava perdendo tanto que eu estava adoecendo. Entende? É mais ou menos nesse sentido. A questão aí da limonada, né, é confirmar e assumir as contingências, utilizando os imprevistos, ao invés de evitá-los. Né? Então, eles se utilizam é a velha história, transformar o limão, né, em limonada. Os empreendedores, então, eles tratam esses imprevistos como uma oportunidade de transformá-los em algo importante ou lucrativo. Quer ver uma situação muito legal? Gestão de conflitos em instituições, em organizações, geralmente são limões que você pode transformar em limonada.
Então, não é interessante já querer evitar aquilo. Quando você evita, às vezes eu sempre falo, tem umas amigas minhas, né, passando por problema, de meu povo, vocês estão sofrendo, vocês tentam sofrer, que vocês estão sofrendo para não sofrer. Eu não entendo esse jogo, essa lógica de vocês. Então, a mesma coisa, os empreendedores, às vezes, eles têm tanto medo, né, as pessoas, dos imprevistos, que eles acabam ficando pequenininhos. Porque eles querem o seguro, eles querem o confortável. E aí eles não se arriscam. E quando eles não se arriscam, eles não se colocam ali de frente para os imprevistos, eles não vão crescer, gente. Na zona de conforto, nada cresce. Pode ter certeza. Se está tudo muito bonzinho, é porque você está estacionado, né? Nada cresce, nada se desenvolve. É preciso estar aí. Marcela, tu é viciada em problema? Sou um pouco, tá? Então não leve tudo ao pé da letra, não, porque eu sou, como é que fala? Workaholic, né? Sou viciada em trabalho, seja qual for. Coisa que me dê trabalho, eu tô lá me viciando. Vamos lá. O princípio da limonada e o princípio do piloto de avião. Nesse caso aí, é confiar e trabalhar com pessoas como primeiro acionador de oportunidades e não perder tempo investigando fatores externos ao indivíduo. A ideia, né, é de que quando o futuro for incerto, focar nas melhores alternativas para prevê-lo não é útil. Então, os empreendedores pensam de modo executivo, eles se concentram no futuro que pode controlar com as próprias ações. Assim, eles não precisam prever. E esses princípios aí, né, eles levam os empreendedores a assumir o controle dos seus empreendimentos, tornando o ambiente que não apenas façam parte, mas que eles formem e que eles também explorem o imprevisto. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas todo o enfoque está ligado à questão dos riscos. Vocês estão observando isso? Todas as situações colocadas, os conceitos e tudo mais, eles vão trazendo essa puxada e essa pegada de estar em risco, se colocando em risco. Só que eles fazem isso de forma responsável, né? Aí o que a gente vai conhecer como chama? Como gestão de riscos. E aí toda empresa tem que fazer a sua gestão de risco, assim como nós também. E vocês fazem isso. Quer ver? Vocês saem vocês estão dirigindo. Você está dirigindo aqui, pronto. Eu estava naquela hora que eu estava falando com vocês, agora no começo da noite eu tive que ir lá em Cruz, eu tinha esse compromisso marcado há muito tempo, né? Antes da gente marcar a nossa aula. Aí eu digo, não, eu vou, me atraso um pouquinho, mas dá certo. E aí eu voltando, eu encontrei 3 cavalos andando na pista, lá de Cruz. No meio mesmo da pista, ali na ponte. Andando Cruz a Caraú. Eu digo, menino, que louco. Então, como foi que eu vi? Porque eu aprendi a fazer uma direção defensiva, né? Na minha autoescola, a gente aprendeu dessa forma. Então, à noite, quando eu já conheço o local, eu sei que eu já venho mais calma, eu sempre ando mais longe do acostamento. Toda vez que eu estou fazendo isso, eu estou fazendo gestão de risco. Quando a gente vai sair, vai viajar, se preocupa se vai desligar as coisas da tomada para uma queda de energia, não queimar algum equipamento, vai deixar a casa toda trancada, né? Vai chamar alguém para olhar a sua casa, não vai dizer aos outros que vai viajar. Você está fazendo gestão de riscos. Então, você está tomando ações. Viver, gente, é se colocar em risco. Todo dia a gente acorda, levanta, vai para o mundo, a gente pode morrer de uma hora para outra. Né? Infelizmente, pode acontecer um acidente trágico aí. A gente se coloca em risco. Viver é isso. Então, empreendedor não é diferente de viver. Então, se a gente vê pessoas que não conseguem empreender na sua vida pessoal, se arriscar, se jogar, se impor, ela também não vai conseguir fazer isso no trabalho, pode ter certeza. Tem a questão aí da adaptabilidade cognitiva, né? Aqui a medida é quantos empreendedores vão ser dinâmicos, flexíveis, autorreguladores, né? Engajados no processo, então, de gerar estruturas de decisão que sejam focadas na identificação e no processamento de mudanças. Aprendendo com o fracasso. De acordo aí com o indicador Serasa Experian de falências e recuperações, em abril de 2015, foram realizados 161 pedidos de falência em todo o país, que representou aí uma alta de 15% em relação aos 140 que tinham sido requeridos, né, requerimentos efetuados no mês anterior. Este aí é o maior valor do ano, esse aí de 15%. Então,
aprendendo com o fracasso. Se tem essas empresas aí fracassando, a gente tem que aprender com elas a não cometer os mesmos riscos. Uma das causas mais comuns do fracasso vai ser a falta de experiência, já que os empreendedores mais experientes não terão conhecimento para desempenhar as funções. E aí ele traz uma coisa interessante, ó. A experiência não necessariamente vem do sucesso. Afinal, a gente aprende mais com os nossos fracassos do que com os sucessos. É verdade, né, povo? É por isso que a gente não tem que ter medo de sofrer, meu povo. É com eles que a gente aprende. Uma das visões tradicionais do empreendedorismo é aquela que ocupa nichos de mercado, visualiza espaços que ainda não foram preenchidos, como a gente estava falando aqui. E os autores aí afirmam que são exigidas algumas habilidades: planejar, formar equipes, resolver problemas, liderar, controlar, entre outras. Uma das probabilidades do sucesso nas novas organizações é a habilidade de reconhecer oportunidades, né? Porque é nesse momento aí, o empreendedor ele se sente motivado a iniciar um novo negócio. Outro fator que gera motivação é de caráter sociocultural, né? Ou seja, a escassez de trabalho e a instabilidade no emprego atual acabam gerando pressão ao indivíduo para que que o empreendedor vai ter motivação em criar o seu próprio negócio, né? A fim de ter uma maior estabilidade. Então, isso aí é o que a gente chama de empreender por necessidade. Então, é uma das motivações. Existe aquele que reconhece em si uma oportunidade. Eu estou aqui num emprego muito bom, eu gosto desse emprego, ganho bem, mas, poxa, eu estou com uma vontade de fazer um negócio ali. Tem uma menina que eu conheço, ela é lá de Fortaleza. Aí, ela não tem uma necessidade em si. Necessidade que eu falo dessa questão de estabilidade no emprego, né, situação de pobreza e tudo mais. O marido dela é médico e ela é professora e tudo mais, administradora. E aí, sabe o que aconteceu? Os filhos dela nasceram os gêmeos dela nasceram com intolerância à lactose. E aí, a irmã dela é nutricionista. Ela começou teve que fazer as comidas, né, para os filhos, para que eles tinham reações muito fortes. Sei que nisso ela viu uma oportunidade, reconheceu uma oportunidade, um nicho aí. Então, ela montou uma empresa junto com a irmã, né? Para quê? Para atender esse público, como os filhos dela. E aí faz comida congelada para beber e tudo mais, todas com ingredientes, né? Agora tudo fitness aqui, para evitar essas crianças que têm problemas de alergia, né? E aí agora ela já transformou isso numa franquia. Então, ela empreendeu porque ela tinha a habilidade de reconhecer uma oportunidade, viu que tinha ali os elementos para isso e resolveu colocar assim em risco. E foi lá. Enquanto que há pessoas que estão no emprego ruim ou até mesmo estão desempregadas, aí receberam, por exemplo, tem gente agora que durante a pandemia está recebendo o auxílio, né? E aí eram pessoas que não tinham uma renda assim, aumentou um pouco, está juntando e está, então, empreendendo, né? Uma forma, então, de ter uma maior estabilidade. Esse é o que a gente diz que é o empreender por necessidade. Então, guardem aí, tem o por oportunidade e por necessidade. Os empreendedores por necessidade, eles decidem empreender por não possuírem melhores alternativas de emprego, abrindo aí, então, um negócio com a finalidade de gerar rendimentos e visando basicamente a subsistência, né, sua e de suas famílias. Aqui a gente tem a taxa de crescimento do PIB de desocupação e taxas de empreendedorismo por oportunidade e também por necessidade. Vamos ver aqui a de oportunidade, essa bem preta, gente. Vocês estão vendo aí que lá no ano 2002, né, ela teve um aumento até 2003, passou de 42 para 53. Depois disso, ela se estabilizou, ficou ali de 2003 até 2006, né? Entre 53, aliás, foi diminuindo, né? 52, 52, 51.
Teve um outro pico aí no ano de 2008 e de 2009 até 2014 continuou subindo e diminuiu novamente em 2015, que foi a crise, né? Então, esses são os investidores por oportunidade. E os por necessidade é a linha mais escurinha logo perto dessa pretinha. Vejam que eles vão aumentando, né? Junto com um pouco junto com o da por oportunidade, mas no momento em que o de oportunidade tem o maior pico, é quando o por necessidade diminui mais, né? Então, há essa relação aí, eu quero que vocês vejam a taxa de desocupação. A taxa de desocupação é essa linha de baixo que está quase reta, a mais escura de baixo. E aí, logo em seguida, a gente tem o PIB, né? O PIB, ele vai aumentando, mais ou menos como vai também a taxa de desocupação, ela está meio estável, né? Nesse período, mas os empreendimentos, eles continuavam aumentando. O gestor, ele é um profissional ativo, quer saber que o gestor, ele é a mesma coisa que o empreendedor. Ele vai dizer que o gestor, ele é um profissional com capacidade de se adaptar a novas situações, né? Deve ser capaz de se postar no lugar de todas as pessoas envolvidas no seu objetivo e poder, focam nos processos e também nas estruturas das organizações, né? E não há uma perspectiva de inovação ou criação, que vão ser características aí, que já são acrescidas ao perfil dos empreendedores. Então, a gente tem aqui a questão do foco. Temos o foco empreendedor e o foco administrativo, e no meio deles, qual é, então, essa dimensão conceitual? Se a gente analisar o foco empreendedor, ele é orientado pela uma percepção de oportunidade. Já o administrativo, com relação a essa orientação estratégica, ele é orientado por recursos que ele tem que controlar. Com relação ao comprometimento com a oportunidade, o foco empreendedor, ele é revolucionário de curta duração. Já o administrativo, ele é evolucionário, né? Ele vai evoluindo e, portanto, de longa duração. Comprometimento de recursos. Se a gente for analisar com o foco empreendedor, eles estarão aí com vários estágios, com mínima exposição. Já o administrativo tem um único estágio, com um comprometimento total, né? Fora aí de decisão. Então, é para vocês verem aí que existe as diferenças entre as empresas que são administradas pelo modo tradicional e pelo modo empreendedor. O modo empreendedor, né, ele vai trazer um pouco mais de liberdade, um pouco mais de evolução. O outro, né, o tradicional, ele vai ser um pouco mais rígido, um pouco mais difícil de flexionar. Empreendedor de sucesso e as suas características. Vamos falar das características dele. O empreendedor de sucesso é o que não cansa de observar situações e negócios, sempre buscando o quê? Novas oportunidades. O empreendedor, eu acho que é essencialmente uma pessoa com fome. Fome de sucesso, não no sentido de que a pessoa que quer estar lá no topo, mas ela nunca fica satisfeita. Ela quer sempre enxergar uma outra forma de fazer o mesmo. Antes de conhecer as características, vamos comentar aqui o que são as competências. Vamos falar sobre o chá. Conhecimento, habilidade e atitude. Tá? Conceitos de competência. Temos aqui alguns. Vou citar esse aqui de 1982, que é o ano que eu nasci. Competências são aspectos verdadeiros, ligados à natureza humana, são comportamentos observáveis e que determinam em grande parte o retorno para a organização. Então, gente, chá, acho que nós já vimos isso em perspectivas profissionais, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento está linkado aí com saber, é o treinamento teórico, é o que a gente está fazendo aqui agora, tá? A habilidade é o saber fazer, é o treinamento prático, é quando você vai para o trabalho, quando você vai realmente colocar em prática a parte técnica que você tem, e aí é importante ter em mente o seguinte, conhecimento, todos são capazes de aprender. Qualquer um, mas eu não gosto de estudar,
eu tenho a memória fraca e tudo mais. Tudo bem, mas se você sentar e começar a desenvolver formas de estudar, você vai conseguir adquirir o conhecimento. Não à toa nascemos sem saber de nada, o tanto de coisa que a gente aprendeu a fazer, né? A gente nasce sem saber comer sozinho. As minhas filhas tiveram fisioterapia por uns meses, porque elas não conseguiam deglutir, elas não, mesmo sendo instintivo, elas não sabiam. E aí elas se engasgavam muito. Eu achava que eu achava que elas não passavam dos 6 meses de idade, né? Porque elas ficavam desfalecidas no meu braço, mesmo que eu ficava roxo, parecia um boneco. Ficava desesperada. Por quê? Porque elas não sabiam fazer aquilo. Então, o conhecimento é fácil você adquirir. Não é difícil. É a mais fácil. Saber fazer vai exigir um pouco mais. Porque eu ler aqui um livro, ter contato com o conteúdo, responder uma prova e alguém me perguntar alguma coisa, eu responder é ótimo. Agora, você chegar e pegar o que você aprendeu e colocar na prática é difícil. Vai trazer um pouco mais de trabalho, não vai? Mas também é de boa, dá para fazer, nada mais do que a prática, né, para nos tornarmos aí eficientes. Até que a gente chega na atitude. Porque a atitude, essa daí, você for fazer alguma seleção e for contratar aí algumas pessoas, prestem atenção na atitude, que eu vou dizer uma coisa. Se você contratar uma pessoa que tem alto nível de conhecimento e até sabe fazer as coisas, né, tem a prática, mas, meu povo, se não tiver atitude, você vai contratar uma pessoa que não vai acrescer em nada na sua instituição, na sua organização, tá? Porque o querer fazer, isso daí depende do profissional, ou seja, depende da pessoa, é comportamental. E isso daí é a coisa mais difícil de você mudar. Então, se você tiver na sua frente uma pessoa que tem muita vontade de fazer, ela quer fazer acontecer, mas ainda não tem muito conhecimento, né, ou habilidade, e do outro lado você tiver um com conhecimento e habilidade, mas não tem perfil de atitude, não quer fazer, não pense 2 vezes, contrate o primeiro. É muito mais fácil, dá muito menos trabalho e dor de cabeça você ensinar alguém que quer aprender, que quer fazer. Mas, enfim, quando temos a junção dos 3, conhecimento, habilidade e atitude, é quando nós chegamos, então, a uma competência. Nós temos um profissional aí com competência. Ele sabe fazer. Aliás, ele tem o conhecimento técnico, ele sabe fazer e ele quer fazer. Então, aí é onde a gente encontra a competência, na junção dos 3, onde os 3 se encontram. Lembrando que as competências técnicas vão ser aí o conhecimento e a habilidade, né? São técnicas, por isso que eu disse que era mais fácil de ensinar. E a atitude é a comportamental, por isso que é a mais complicada de você repassar. Características dos empreendedores de sucesso. São visionários, sabem tomar decisões, são indivíduos que fazem a diferença. É aquela pessoa que, cara, esse cara faz a diferença aqui. Já prestou atenção que quando fulano está por aqui, é diferente, o clima é outro. Ele, numa situação onde todos já tentaram assim, pensaram em opções e não conseguem ir para frente, aí você chama o cara e ele traz uma pegada, uma perspectiva que você nem tinha pensado, pois é. Sabem explorar ao máximo as oportunidades, são determinados e dinâmicos e são dedicados. São otimistas e apaixonados pelo que fazem. Meu povo, outra coisa. Cara, deixa esse pessimismo de lado. Gente pessimista não vai para frente, não. Porque ele já nasce, já vive achando que nada vai dar certo. Nada vai dar certo, para que eu vou me arriscar? Para que eu vou tentar? Para que eu vou me expor? Larga isso de mão. Se você é assim, acorda, meu povo, coloca uma música aí bem legal, dança um bocado, depois vai trabalhar com um sorriso no olhar, com a alma descarregada. E aí vocês vão ser outros, né? São independentes e constroem o próprio destino, ficam ricos, são líderes e formadores de equipes, são bem relacionados, é o que a gente chama de network, né? Você tem que fazer a sua rede de influências. São organizados, planejam, possuem conhecimento, assumem riscos calculados, é a gestão de risco, e eles criam valor para a sociedade.
As características aí nos fazem perceber que muitas delas podem sim ser natas, outras precisam ser desenvolvidas e, muito possivelmente, né, não as encontraremos no seu total em apenas um indivíduo, né? Dificilmente você vai encontrar tudo aquilo numa pessoa só, mas uma combinação daquelas lá. No que diz respeito ainda a estas características, eles fizeram aí um apanhado de diversas pesquisas e autores para compilar aí que eles têm uma capacidade de assumir riscos calculados, meio que uma repetição lá do outro, né? Mas aproveitar oportunidades a partir de iniciativa e força de vontade, ou seja, atitude, né? Querer fazer. Busca informações e conhecimento do ramo, planejamento e senso de organização, liderança, comprometimento pessoal, otimismo, olha aí de novo, persistência e espírito empreendedor e autoconfiança, além de independência pessoal. Além dessas, há vários mitos que assombram aí, e ela vai citar, em especial, 3 deles. Empreendedores são natos, nascem para o sucesso. Na realidade, enquanto a maioria dos empreendedores nascem com um certo nível de inteligência, os de sucesso, eles acumulam habilidades, contatos, networking, experiências com o passar do tempo. Então, a capacidade de perceber e perseguir as oportunidades, ela também vai melhorando com o tempo. Então, por mais que quando você comece, né, aquelas pessoas elas vão ser desenvolvidas. Mito 2, empreendedores são jogadores que assumem riscos altíssimos, quando na realidade eles correm riscos calculados, evitando os desnecessários, né, e também dividindo esses riscos com outras pessoas. Mito 3, os empreendedores são lobos solitários e não conseguem trabalhar em equipe. A realidade mostra que eles são líderes excelentes, criam seus times e equipes e também eles desenvolvem bons relacionamentos com os colegas de trabalho. Tópico 4 aqui, empreendedores corporativos e intraempreendedorismo. Tipos aí, né? Então, a gente viu que o Brasil, né, apresenta aí alto nível de empreendedores por necessidade e que possui também um grande número de empresas recentemente criadas. E Hashimoto afirma que o empreendedorismo por necessidade ele vai ser diferente do por oportunidade, a gente já viu bem por quê, né? Ele vai dizer aí, quando o funcionário abandona consciente e proativamente, né, por escolha dele, o seu trabalho para então começar um novo empreendimento, ele faz isso porque ele identificou uma oportunidade, né? E ele vai trabalhar para não perder, para não deixar essa oportunidade passar. Já o empreendedor por necessidade, a gente já viu que é aquele que foi desligado, né, de uma empresa, não consegue se recolocar no mercado e precisa aí sobreviver. Então, ele vai buscar formas para isso a partir do empreendedorismo. Uma boa alternativa, tanto para o funcionário quanto para a empresa, é aproveitar talentos e mantê-los ali empreendendo dentro da empresa. Então, aquele primeiro caso em que um funcionário identificou uma oportunidade, né? E daí ele quer empreender nisso, uma boa alternativa para as empresas é investir nesse funcionário, né? Para quê? Para mantê-lo empreendendo dentro dessa instituição. O livro de vocês traz até um exemplo que vai falar de um cara que saiu da empresa, né? E aí, para abrir o seu próprio negócio, e depois essa empresa dele já estava valendo mais do que a empresa de onde ele saiu. Então, essas situações, as empresas, né, de respeito, elas procuram evitar. Eles preferem reter esse talento. Então, se eu tenho um funcionário aqui que tem esse perfil, que busca tudo isso que o empreendedor busca, eu não posso perder esse cara, não posso perder essa pessoa, não posso perder esta mulher, né? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que investir nela, eu tenho que incentivar para que ela continue dentro da minha empresa, porque ele vai fazer a minha empresa crescer, ok? Ao invés de sair e abrir a dele. Aí o Drucker vai apresentar 4 diretrizes necessárias para se obter uma administração empreendedora. E, consequentemente, para atrair e reter os talentos empreendedores na organização. A primeira vai dizer que a organização ela tem que ser receptiva à inovação
e ver a mudança como uma oportunidade, não como uma ameaça. Então, ela tem que estar aberta para isso. A segunda vai citar a mensuração sistemática, né? A apreciação do desempenho da empresa e empreendedora inovadora vai se tornar, então, obrigatória. A terceira diretriz é que a administração empreendedora ela vai requerer práticas específicas no que diz respeito à estrutura organizacional, como provisão de pessoal, gerência, remuneração, incentivos e recompensas. E a quarta, né, a existência de nãos, coisas que não devem ser feitas na administração empreendedora. Então, ele vai advertir que não se deve, por exemplo, misturar uma unidade administrativa com uma unidade empreendedora. Porque a gente já viu que a unidade administrativa, dependendo de qual for, ela vai ter esse viés um pouco menos criativo, mais executor, né? Outra mudança importante na organização é a da cultura organizacional. Porque o ambiente tem que ser favorável para isso acontecer. E o que vai tornar esse ambiente vai ser essa mudança, né, da cultura. A cultura empreendedora, ela tem suas diretrizes pautadas em desenvolver versões, objetivos e planos de ação, ser recompensado pelas ações empreendidas, sugerir, tentar experimentar, criar e desenvolver em qualquer área e também assumir a responsabilidade e propriedade. Aqui a gente tem um comparativo entre empreendedores, autônomos, corporativos e gerentes tradicionais. Trago aqui para depois vocês se aventurarem, né? Conhecendo aí um pouquinho da diferenciação entre eles. Além da classificação dos empreendedores, né? Ele classifica também os tipos de intraempreendimento que vão ocorrer nas corporações, já que ele considera aí que setores tradicionais como financeiro, jurídico, recursos humanos, manutenção, eles podem também promover aí o empreendedorismo interno, por isso que ele é intraempreendedorismo, né? É o empreendedorismo interno. A gente tem o quadro 10, que é a matriz de classificação de intraempreendimentos. Então, a gente tem a questão da inovação e da melhoria. Com relação ao produto, ao serviço, né, tem um desenvolvimento de um novo produto ou de um novo serviço, a gente tem uma questão de inovação. Já a implementação de melhorias, né, em alguns produtos ou serviços que já existem, não é uma inovação, mas uma melhoria. O termo intraempreendedor foi cunhado aí por Gifford e Pinchot em 78, e ele representava aquele que empreendia dentro da organização, que assumia a responsabilidade de promover a inovação, então, dentro da empresa, indiferentemente de tempo, tipo e lugar. Aí nós temos aqui, então, as competências do intraempreendedor. Por exemplo, com relação ao conhecimento do produto, né? Então, ele tem habilidades para entender o produto, o desenho, a concepção, o potencial desse produto. Gente, vocês estão vivos ainda, não estão? A liderança, habilidades para motivar e influenciar o comportamento dos subordinados. Setor, habilidade para compreender o setor e também as implicações das suas tendências e das suas mudanças. Então, tudo isso são competências de um intraempreendedor. E você, sendo gestor da organização, você saberia identificar esses intraempreendedores, gente? Vocês, no ambiente de trabalho de vocês aí, quem trabalha, vocês já conseguiram vislumbrar, observar algumas pessoas, você diz, nossa, esse cara aí, ele só quer falar a cara, né? Essa pessoa, ela tem um perfil diferenciado. Me deu aí um termômetro de como é que estão as ações na região, vocês. Eu trabalho numa empresa que tem mais gente de fora, né? Não sei como é que tá. Não? Ninguém conhece? Tá bom. Não tá saindo, socorro. O seu áudio não está saindo. Vou continuando aqui, vai que tu escreve aqui. Sim, as empresas possuem mais funcionários e empreendedores do que elas possam imaginar.
E eles podem ser identificados por suas realizações, sinais que eles vão demonstrando a sua história dentro e fora da organização. E aí é preciso que a empresa ela consiga identificar essas pessoas. Para quê? Para que eles possam aproveitar de forma lucrativa, né? Lucrativa não somente no sentido de recurso financeiro, mas lucrativa para a empresa, né? A gente sabe que hoje o maior ativo das empresas são as pessoas que a compõem. Então, identificar essas pessoas com esse perfil é algo essencial para o desenvolvimento da empresa. Vamos começar a unidade 2. Estamos terminando. Até às 9 a gente acaba, tá? Vamos falar aqui sobre ideias versus oportunidades. Então, ele vai destacar aí que uma ideia de negócio não obrigatoriamente é uma oportunidade. Para saber se essa ideia ou esse negócio, né, é de fato aí uma oportunidade, é preciso avaliar alguns fatores, como o mercado em que está inserido, qual é o potencial dos produtos ou serviços que você deseja ofertar, e também o público-alvo, entre outras coisas. Aí a questão, você se considera uma pessoa criativa? Você se considera uma pessoa criativa? Não? Vamos lá. Sim, obrigada, Elizabeth. Mask, Costa e Silva, eles apresentam um teste de criatividade bem simples, que é elaborado aí por pesquisadores ingleses lá da Universidade de Hertfordshire e também pela Universidade de Edimburgo. E aí ele faz o seguinte, eu vou mostrar para vocês uma figura, e aí eu quero que vocês me digam o que é que vocês estão enxergando nessa figura, tá? Coloquem aqui do lado, por favor. O que é que vocês estão enxergando aí? De rápido, rápido. Olhou, falou. Um pato. Um pato. Pato. Só um pato. Hã? Algo atrás é o nome daquele pássaro maior que tem. É um pato. Alguém mais vê outra coisa? Acho que você está falando gaivota é o pato mesmo. Mas tem outro bichinho aí, que não voa. É um pato e um coelho. Muito bem. É um pato e um coelho. Então, grande parte das pessoas enxergam aí primeiro o pato e depois o coelho. E depois eles conseguem alternar entre as duas figuras. Vocês conseguem? Uma hora eu quero visualizar o pato. Outra hora eu quero visualizar só o coelho. Eu fico mudando a perspectiva. Então, para entender se você é uma pessoa mais ou menos criativa, a questão é, você consegue alternar a visão entre as duas imagens? Isso é fácil ou requer muita concentração? Porque a criatividade é você conseguir ver as coisas de outra forma, né? O fato é que as pessoas com um perfil mais ou menos criativo, né? Há pessoas, né? Umas mais, outras menos. E isso pode depender do meio em que elas foram criadas, educadas e outros fatores. Para que as pessoas as pessoas que não se acham criativas, a maneira de estímulo à criatividade, que acaba sendo uma competência aí muito exigida nos dias atuais, porque a gente tem que viver num ambiente de muita adaptação, né? De muita inovação. Então, é preciso ter essa capacidade e você pode trabalhá-la, né? Eu sempre digo que a criatividade tem muita relação com conhecer. Os alunos, vocês vão passar por isso ano que vem, quando vão escrever, fazer o artigo, o paper, né? Oh, desculpa, socorro. Quando eles vão escrever, eles têm uma dificuldade muito grande. Ele, professor, mas não consigo escrever tudo isso. Eu digo, sabe por que meu povo? É porque as pessoas acham que criatividade, ela nasce do zero. Ela, tipo, eu nasci com isso, eu não preciso olhar nada e eu já tenho uma criatividade, mas não é. A criatividade é desenvolvida a partir daquilo que a gente conhece, a partir daquilo que a gente vai desenvolvendo. Então, não tem como você colocar no papel se você não lê.
Se você não lê, não está aqui dentro da sua cabeça, não tem como você colocar ideias diferentes no papel, gente. Se você não conhece outras realidades, não se aprofunda nos conhecimentos, tá? Então, entre as maneiras para estimular a criatividade, temos aí ouvir mais do que falar, então, ser um bom observador, exercer atividades novas e difíceis para que sua mente comece a desenvolver outras formas, né, de pensar, observar, ler muito, assistir filmes, documentários e ao teatro, ser curioso. Para ilustrar um pouquinho mais, segue aí maneiras que executivos usam para estimular a criatividade, né? Aí foi listado pela revista Exame em 2016. Ter novas experiências, estudar novos assuntos, visitar lugares diferentes e conversar com pessoas, ou seja, sair da zona de conforto. Ter a mente aberta. As pessoas têm uma mania feia de achar que já sabem. Não, eu estudei um pouquinho isso que eu já sei. Não venha me falar. Ou então, acham que por já saber alguma coisa, não precisam, não há nada no que mudar, no que melhorar, não há nada a se conhecer. Tem que estar aberto, né, a conhecer novos mundos. Questionar o porquê das coisas, compartilhar assuntos difíceis com amigos, para receber o quê? Diferentes soluções. Ler muito e de tudo, né? Andar sempre com um caderno de anotações para não esquecer nada. Você sabe que na época do mestrado, eu ia lavar a louça e eu botava o celular de lado, já no gravador de voz. Era a minha substituição para o caderno de anotação. Por quê? Uma das coisas que ajuda muito na criatividade é você desligar um pouco a sua mente. Então, quando eu estava ali lavando louça, eu não precisava estar pensando. Minhas mãos estavam trabalhando, né? E é incrível, quando as minhas mãos, então, estavam ali, a minha mente relaxava, ela trazia altas ideias de escrita, né? Do que eu tinha que escrever. Eu tenho que linkar esse pensamento com esse. Então, eu deixava o celular do lado e ficava gravando, né? Gente, era tão louco, eu ia para o banheiro e ficava falando. Tenho que fazer isso, aquilo. Então, a qualquer momento pode surgir uma ideia. Então, esteja pronto para anotar. Dá um passo atrás para enxergar melhor e tentar pensar fora da caixa, né? Fora daquilo que parece ser o padrão. Tenta quebrar isso, não existe. Critérios para avaliar oportunidades. Vamos lá. Necessidade dos clientes. Então, você vai classificar se tem alto potencial ou baixo potencial, para ver, então, a questão dessa atratividade. Necessidade dos clientes, identificadas, receptíveis, atingíveis. Tem um alto potencial. Mas, se ela for sem foco, lealdade a outros produtos e serviços, ela vai ter, então, um baixo potencial. Um valor, estrutura do mercado, uma competição não consolidada, um mercado emergente, tem um alto potencial aí de atratividade para oportunidades, enquanto que uma competição que já está consolidada, um mercado maduro ou em declínio, ele tem um baixo potencial aí para oportunidades, tá? Então, vários critérios aí para depois vocês se aventurarem na leitura, porque se vocês não forem buscar informação, não vai entrar dentro da cabeça, né? Após analisar aí esses aspectos, é hora de vocês verificarem aspectos pessoais. E aí, ele diz que a gente precisa fazer algumas perguntas. O negócio que a gente pretende abrir, ele é realmente o que a gente gosta de fazer? O que está envolvido nele é o que nós queremos? Antes de responder sim a essas duas perguntas, reflita um pouco. Descreva lá em 10 linhas a sua ideia de empresa, detalhando com bastante clareza qual é o produto ou serviço. Quais são os clientes que você vai, então, atender? Onde estão os seus clientes? É importante você saber. Por que acha que o mercado é promissor? Há uma oportunidade aí. Por que você acha que os clientes vão preferir o seu produto? Qual vai ser esse diferencial que ele vai ter? Há quanto tempo você está desenvolvendo essa ideia? Você pretende abrir uma empresa? Qual é o ramo de atividade da empresa? Quais as suas qualificações para abrir uma empresa nessa área? Qual é a motivação? Olha, isso é importante. Por que você quer abrir? Não, eu nem gosto disso, mas eu quero abrir porque disseram que era bom. Aí lascou. Porque não é fácil empreender. Você tem que querer. Você vai se colocar em risco. São situações de pressão. Imagina você ter que fazer tudo isso com uma coisa que você não gosta, não acredita, né?
Então, vão aí algumas, né? Se você quiser falar isso um pouco, pensar numa ideia de empresa, fica aí uma lista de perguntas, um roteiro para vocês irem respondendo e irem clareando, então, a mente de vocês sobre quais são essas oportunidades. Às vezes as pessoas acham que as pessoas, tipo, empreendedores, elas estão aqui, deu na minha cabeça, agora eu quero abrir um negócio sobre isso. A pessoa sai abrindo do nada. Não, gente, vê uma ideia legal, agora vamos sentar e mudar essa ideia, moldar essa ideia, né? Vamos ver se ela realmente tem futuro. E um passo importante é vocês responderem, então, essas perguntas. Tá? Após refletir, agora é avaliar todos os aspectos positivos e negativos, né? E esse levantamento pode ser feito aí com a ajuda de literatura específica sobre a área que você deseja, então vai estudar, né? Visita empreendimentos com as características semelhantes ao que você deseja, auxílio de instituições como o Sebrae, e considere também as suas características pessoais, quais são as suas aspirações. Se após toda essa etapa você encontrou uma oportunidade desejada e decidiu que realmente quer realizar esse sonho, então você vá em frente, arregace as mangas, né, e vá em busca do que você deseja. E aí, depois que você faz tudo isso, está na hora de fazer o quê? O planejamento do negócio, né? Você vai colocar ele detalhadamente no papel. Como é que vai acontecer tudo? E aí vem a pergunta, o que é planejamento? Há pesquisas que indicam que um dos principais motivos das empresas fecharem as suas portas antes de completarem 2 anos, gente, é falta de planejamento. Que a Avenato, ele afirma aí que esse é o caminho para o sucesso, saber antecipadamente o que e como vocês querem fazer. A pessoa às vezes só acha, eu tenho dinheiro, essa ideia, vamos fazer. Aí planeja como é que vai ser a logomarca, vai comprar o material, aluga um espaço e tudo mais, mas não para pensar em todo o resto envolvido para o empreendimento dar certo. A diferença entre planejamento informal e formal. No informal, as metas estão na nossa cabeça e pouca coisa é colocada no papel, né? Tem muita gente que abre um negócio assim, né? Não, porque eu tenho um sonho aqui, uma coisa que está na minha cabeça, e aí eu vou abrir, mas ela não sabe como chegar lá, ela só sabe que quer chegar. O plano formal, né? Tudo é colocado no papel para que todos os envolvidos eles tenham aí pleno conhecimento do caminho que deve seguir. O planejamento, então, é a primeira das 4 funções da administração, né? Que são o quê? Planejar, organizar, direção e controle. Ela não é a primeira função por acaso, tá? Pois qualquer atividade empresarial, antes de tudo, ela tem que ser planejada. O que a Avenato vai conceituar planejamento como função administrativa que vai determinar antecipadamente quais são os objetivos e o que deve ser feito para atingi-los. Só que de uma forma eficiente e eficaz, né? Ou seja, com o mínimo de recursos e com o máximo de rendimento. Ele ainda acrescenta que o planejamento está aí em enxergar, né, o resultado futuro. Então, a gente tem aqui uma situação atual e você busca o quê? Um objetivo, que é uma situação desejada. Então, você vai sair do presente através de objetivos chegar à situação desejada. A importância do planejamento, ela reduz o impacto da mudança, proporciona um direcionamento, minimiza os desperdícios e também retrabalho, assim como ela também facilita o controle. Você sabe onde quer chegar, fica mais fácil saber se você está caminhando no caminho certo, né? Olha, a gente planejou isso daqui, estava fazendo as ações, não está dando certo. A gente precisa parar e verificar onde é que está dando errado, porque senão a gente vai ter que, num momento ou outro, fechar as portas, né? Então, o empreendedor, para se precaver aí das armadilhas, né, dos negócios, ele deve se capacitar continuamente, aplicar os conceitos teóricos e, principalmente, planejar, pois apenas a criatividade e a persistência não são capazes de garantir o sucesso do negócio. Vocês já assistiram o filme Fome de Poder? Tem na Netflix, é sobre a história do McDonald's. Pronto. Ele tinha essa questão da persistência, né? Tinha até um pouco de criatividade, vamos dizer assim,
Mas, gente, ele não tinha muitos conceitos teóricos. É tanto que o empreendimento, eles estavam crescendo, estavam aumentando a quantidade de filiais, né, de franqueados, mas ainda não estava dando lucro, estava com a corda no pescoço. Foi a partir da visão de um outro, aí já um profissional com conhecimentos técnicos, que enxergou uma possibilidade de ganho, né, com a questão dos terrenos. Então, O advogado dele, né? E somente persistência, né, criatividade, não vai botar comida no prato. Pesquisa de mercado. Pesquisa de mercado é algo essencial se você vai abrir um novo negócio, né? Você precisa sentir o que é que o mercado quer. Essa sua ideia, ela vai ser absorvida por ele? Não, é melhor você sentir isso antes de abrir o seu empreendimento do que depois de ter feito todo o investimento. Então, precisamos conhecer o mercado. Ele vai dizer, então, se isso aí é realmente uma oportunidade ou não. E, para isso, a gente faz uma análise mercadológica, compilação, processamento, relato e interpretação de informações de mercado. E aí, a gente vai estudar métodos quantitativos no semestre que vem. Vocês vão estudar metodologia científica, vocês vão começar a escrever paper, né? E vocês vão pensar, Marcela, para que isso? Vocês vão aprender muito mais sobre prática com isso do que vocês imaginam. Principalmente você pesquisar, né? Eu não vou trazer muito do assunto do próximo semestre, mas ele traz uma perspectiva crítica muito única, né, para qualquer pessoa, principalmente um profissional. E aprender a fazer pesquisa é essencial, tá? Para um negócio. Dados estatísticos são importantíssimos. O Sebrae alerta que a informação que se obtém pela pesquisa de mercado não leva por si só ao sucesso do negócio. Ele tem que saber aí, o empreendedor, utilizar essas informações. E também saber o quê? Analisar dados. Olha aí. Métodos quantitativos para isso. Podem ser usados dados primários ou secundários. Primários é quando você mesmo foi buscar a informação. Por exemplo, você mesmo criou aí um questionário, aplicou na comunidade para sentir esse mercado. O outro é quando você pega dados que já foram coletados por outras pessoas, né? Por outras instituições, como, por exemplo, o Sebrae. Isso aí é o que se chama de dados secundários. E por hoje é só, meu povo. Vai conseguir 9,2. Quase que eu consigo 9 horas. Sim! Vamos lá. Eu vou baixar aqui um aplicativo rapidinho. Deixa eu ver aqui se eu ainda tenho ele. É um aplicativo que busca números randômicos. Eu quero que cada um de vocês escolha um número aqui do lado de, deixa eu ver aqui, de 1 a 10. Eu posso dizer aqui na ordem que tá? Que aparece aqui. Pode. Por mim, pode. Pronto, deixa eu só baixar aqui o aplicativo rapidinho. Então, vamos lá. A Elizabeth é o número 1. José Vasconcelos, vou até tirar uma foto aqui, peraí. Tirar uma foto aqui. Pronto. O Robson está no final. Eu não vou nem dizer para vocês o número, mas eu tenho aqui depois para mostrar a foto, tá? Quem mandou você entrar? Deixa eu ver aqui, português. Pronto. Vocês estão me vendo na câmera? Sim. Sim? Ótimo. Sim. Então, Sim. Vou mandar aqui para vocês. Eu vou escolher, então nós temos aqui, eu vou botar de 0 a 8. Então, na verdade, a Elizabeth vai ser a número 2, eu sou a número 1, mas eu não vai valer, né? Número aleatório de 1 a 8. Fechar. Olha, ele está gerando aqui, vocês estão vendo? Número 2. Vixe! A Elizabeth, vocês estão vendo aqui, ó. Vocês estão vendo, né? Não é marmelada minha. É um programinha, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele é assim. Aí eu coloquei aqui, ó. Do número 1 ao número 2. Quando eu cliquei aqui em obtenção aleatória, por exemplo, já foi o 2. Agora ele vai dar a outra.
Deu 3. 1. Sou eu, não vale. Então, dona Elizabeth, eu vou entrar em contato. Manda um oi para mim no privado no WhatsApp, por favor. Que aí eu vou pegar os teus dados, tá? Do teu endereço e tudo mais, para mandar entregar aí na sua casa. Eu ainda vou escolher, mas eu vou escolher algum ligado ou à liderança ou a empreendedorismo, tá? Aí eu te dou o retorno. Gente, muito obrigada. Bom descanso, bons estudos.